Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. E hoje eu vou falar aqui de uma banda britânica que lançou um álbum bem fora de contexto para aquele período, para aquele ano principalmente, mas que é um álbum que eu considero brilhante. O ano é 1990 e a banda se chama Sundial. Por que eu digo fora de contexto? Bom, recapitulando um pouquinho aqui, eu acredito que 1990 deve ter sido um dos anos mais, assim, menos interessantes do rock. É claro que teve, quem gostava de hard rock tinha o Guns N' Roses, que eu não gostava muito na época. Hoje até eu sou um pouco mais condescendente com o som, mas não é uma coisa que eu gosto tanto assim. Mas naquele ano aqui no Brasil só se falava em lambada e lá fora praticamente era só dance music. 1990 foi assim. No ano seguinte, sim, o rock voltaria com tudo aí, com Nirvana, com a cena de Seattle, mas 1990 ela ainda estava em gestação. Mas uma banda, como eu falei, britânica, desafiou todos aqueles padrões, aquele zeitgeist e mandou ver num álbum bem psicodélico, bem conexão psicodélico progressivo, que estava bem fora de moda naquela época, que é essa maravilha aqui, chamada Other Way Out. Então, o Sundial inicialmente era um trio, na época da gravação desse disco eles eram um trio. Aqui essa é a capa do álbum, Other Way Out. E, como eu falei, eles eram um trio. O líder era o guitarrista Gary Ramon, ainda tinha o baixista e eventualmente tecladista Anthony Cloves e o baterista Dave Morgan. Então, o som desse disco, pelo menos, os outros, eles lançariam outros discos, vários outros, mas não com essa formação. Os outros eu escutei pouco. Os discos seguintes a esse, mas não achei muito tão inspirado quanto esse. Esse aqui é uma pedrada, uma mistura aí bem azeitada de space rock, hard rock e psicodelia e também rock progressivo. É mais ou menos mal comparando, eles tinham personalidade de sobra, certo? Não eram simplesmente copistas, mas tentar descrever o som deles era uma mistura aí bem, uma trama bem urdida aí de Pink Floyd da fase Uma Guma, que não por acaso é o meu álbum do Floyd predileto, do Hawkwind e um pouco de Stooges também, para dizer assim, para um tantinho de Black Sabbath também, bem pouco, pitadas no caso. Então a primeira faixa já é uma maravilha, que é Plains of Nazca, essa é a mais, eu acredito que seja a mais psicodélica delas mesmo, a mais viajante de todas, e foi essa faixa que eu conheci primeiro a banda através dessa faixa. Ela está numa versão editada, numa versão que saiu em single, na coletânea Children of Nuggets. Eu fui conhecer só em 2006, eu não conhecia essa banda na época, em 1990. Então eu conheci 16 anos depois do lançamento desse álbum, mas eu fiquei encantado, fiquei fascinado com Plains of Nazca, nessa coletânea Children of Nuggets, é uma box set na verdade, e resolvi ir atrás dessa banda para conhecer mais coisas, e esse disco felizmente não tem só essa música de maravilha. Você tem logo depois você tem Colors Exploding in Your Mind, que é uma música daí uma pegada mais metaleira, tá? Lembra até um pouco Black Sabbath na guitarra e alguma coisa de Stooges também. Depois as coisas acalmam bastante com Magic Flight, que tem até uma flautinha no início. E depois aqui vamos ter World Without Time, também uma faixa que tem até bongo, uma faixa meio com um começo meio folk, mas com uma presença marcante da guitarra também. Lembra um pouco o Tyrannosaurus Rex do A Beard of Stars. Depois She's Looking All Around, uma baladaça aí, meio lembrando um pouco Led Zeppelin. Claro, lembra, mas não é cópia não, gente. Isso é importante falar. E no fim, um bluesaço aí, quase instrumental, a semi-instrumental bluesística, Lorne Blues. Também onde o Gary Ramon manda ver na guitarra sem dó nem piedade. Essas 6 canções eram o álbum original.
Felizmente, a partir de outras edições, quase que a duração do disco dobrou aqui. Aqui a gente tem mais 8 canções nessa edição aqui, que não é, evidentemente, a edição de 1990. Então, foram adicionados aqui Other Side, que é uma música das que eu mais gosto, uma música meio hard rock, mas meio psicodélico, tem um hard psicodélico, com um teclado muito bem manjado aqui também. Uma outra versão de Colors Exploding in Your Mind, aqui eles falam a versão Color Mix. Eu gosto mais da primeira, sinceramente, mas essa também é boa. Depois outra baladaça também, Poster Paint, meio acústica, meio eletroacústica, eu diria. Visitation, essa que acho que é mais, que lembra mais o Stooges, no caso, é mais assim, crua. Slow Motion, a única instrumental dessa coleção aqui. Um instrumental com a guitarra bem rasgante, também bem viajandona. Fountain, que é a mais riponga delas, com cítara, inclusive. Depois You're So Real, também mais puxado para o lado hard psicodélico, que lembra até a guitarra lembra até um pouco música cigana, de leve. Depois temos a versão que eu conheci de Plains of Nazca, que é a versão original, tem mais de 7 minutos, essa aqui não chega a 4. É uma versão bem editada, ficou legal também. E essa versão que eu tenho aqui, eu vou até mostrar de novo aqui a capa do álbum, que ela abre aqui um encarte com letras, e falando aqui, explicando as canções, aqui um press release, e tem, como eu falei, 2 álbuns aqui, o Other Way Out, e também temos um segundo CD, que aqui foi batizado de Other Way In, e que tem músicas que são sobra de estúdio do álbum. A gente tem aí Atom Heart Lover, em homenagem à suíte e álbum do Pink Floyd também, a Atom Heart Mother, aqui Atom Heart Lover, que também é mais psicodélica, progressiva também. Astral Vision, que depois foi lançada com outro nome, em outro álbum, como Through You, no álbum Return Journey. Temos uma música que até então estava inédita, Dark into Light. Phaser Song, também que ficou inédita também. Carousel, essas 5 faixas não faziam parte do álbum. E depois apareceu aqui a primeira versão de Plains of Nazca, maior ainda, com 9 minutos. Essa aqui é mais suja do que a primeira, é a versão que entrou no álbum. Eu acho que, como é a primeira, ainda estava em estágio embrionário, mas já mostrava todo o potencial da canção. E depois uma versão aqui de Visitation, uma versão de quase 17 minutos. Visitation tem um pouco mais de 3, aqui está no Other Way In. E essa versão aqui de quase 17 minutos e também bem mais calcada no space rock do que no hard psicodélico aqui. Lembra um pouco Rockland, essa faixa aqui. Então, para contrabalancear aquele ano que foi um ano meio complicado para quem era fã de rock, certo? Então, isso aqui, para quem ouviu na época, não é o meu caso, infelizmente, mas quem ouviu deve ter se fartado. Ainda mais com poucas opções realmente legais em 1990, isso aqui foi um bálsamo para os ouvidos, com certeza. Outros álbuns do ano de 1990 que eu considero bons também, que eu também ouço bastante, seria o Songs for Drella, aquela maravilha do Lou Reed com o John Cale, que voltaram a gravar depois de mais de 20 anos, voltaram a gravar juntos. Também eu colocaria o Flaming Lips com In a Priest Driven Ambulance, o primeiro grande álbum deles também, mas para mim o melhor álbum de 1990 mesmo foi esse aqui, Other Way Out, dos britânicos do Sundial. Infelizmente, logo depois que esse álbum foi gravado, o Gary Raymond desmontou a banda, chamou outros, a banda continuou com o nome Sundial, mas com uma formação totalmente diferente, e eu acho que ali perdeu um pouco da identidade e também do charme que a banda tinha. Tem gente que continua gostando, os críticos acho que até gostam mais de outros álbuns, talvez a crítica até prefira outros álbuns do Sundial, mas para mim esse primeiro é de longe o que mais vale a pena conhecer. E lembro a vocês que toda terça-feira tem vídeo novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!